As mensagens nas paredes marcam um ponto de viragem na atuação do movimento que luta pela independência da Madeira. Esta é a primeira ação de grande visibilidade. Pretende mostrar que a flama não é um mito. Nós conhecíamos os sentimentos que os portugueses sempre nutriram em relação aos ilhéus, de que nós éramos inferiores a eles, fomos colonizados economicamente e financeiramente. O Dr. Salazar tratou muito mal a Madeira, como é do conhecimento comum. Nós pagámos o Porto de Lachões como castigo pela primeira independência de 1931 e, portanto, achávamos que a Madeira poderia ter um surto de desenvolvimento. Chegámos a encomendar um plano financeiro e económico em que se comprovava isso, baseados no turismo, um turismo bem explorado à americana, e uma zona franca que na altura não era tão vilipendiada como elas são hoje em dia. A ação é executada por jovens estudantes. Um dos locais de pintura fica célebre por ser, a partir daí, muitas vezes, palco de confrontos entre a esquerda e a direita. Aquela bandeira da curva da Estrada do Conde Carvalhal ficou célebre também. Quando a tinta já estava a desaparecer, iam lá fazer nova pintura e às vezes havia uns encontros, mas mal, isso era coisa da juventude. Nós a pintarem bandeiras na estrada aqui do Conde Carvalhal e aparecer lá a polícia. E eles viraram-se de costas para a polícia, arregaçaram as calças e voltaram-se naquela posição para a coisa. E o que é que eles podiam fazer? Iam prender aqueles rapazes todos. Havia bandeiras pintadas aí nas paredes por todo o lado. Mas também, eu lembro até de uns jovens que ali embaixo na Conde Carvalhal, naquela parede onde era a escola hoteleira antiga, que fizeram lá uma bandeira enorme. Só de tirar, não... E de que é que servia tirar? Tirava-se aquela e punham outra coisa parecida. Por entre escritos na parede, nasce uma expressão utilizada de forma depreciativa para classificar alguns portugueses do continente. Porque há a expressão cubanos, porque à altura do tal Saraiva de Carvalho, que era adepto da filosofia política de Cuba, do Fidel de Castro, etc., e nós aqui na Madeira passámos a chamar cubanos àqueles que estavam a dominar a política no continente. Pela primeira vez na sua história, a Madeira passa a ter um hino e uma bandeira. Havia um hino que era muito mais bonito do que este, que foi feito pelo Miranda, Costa Miranda, e demos uma bandeira à região que também tinha as esquinas, da coisa que os imigrantes não gostavam, porque eles queriam cortar mesmo as raízes, mas nós entendemos que não. A ação da flama é entendida pela esquerda como pretexto para mobilizar as pessoas para um comício do PPD marcado para 27 de julho. A UPM apela à população para que não participe. A flama atuava, era uma organização, essa sim, manejada por gente de extrema direita, que procurava, não só na Madeira, mas também no continente, isso aconteceu no resto do país, quebrar todo o sistema de liberdade que se tinha criado. Com base numa frente de independência, de libertação da Madeira, mas os seus objetivos eram completamente diferentes. Era manter os grandes senhores do antigamente, as grandes fortunas de antigamente. É preciso ter em conta que, depois do 25 de Abril, houve uma classe, por exemplo, social, comercial, que se desenvolveu, porque os senhores antigos não permitiam sequer que essa burguesia, digamos, tivesse voz própria. Mas o comício é do PPD, que mantém a data apesar da ameaça de boicote.
Perante o risco de confrontos, as autoridades avançam com a Operação Antúrio, liderada pelo Comando Operacional da Madeira. São montadas barricadas nas 4 entradas do Funchal. A partir das 8 da noite da véspera do comício, 26 de julho, a polícia e os militares revistam viaturas. Serão mais de 2.000 nas horas seguintes. São apreendidas armas brancas, instrumentos agrícolas, explosivos, armas de fogo e até ovos podres. Nessa noite, um grupo de apoiantes do PPD é atacado por elementos da UPM. A União do Povo da Madeira tem sede num prédio ocupado, propriedade de um dirigente do PPD. As ocupações na Madeira faziam-se como em qualquer parte, era à noite. Quando chegava de manhã, estava de facto consumado. E depois as coisas continuavam. Não aconteceu nenhuma ocupação na qual nós participássemos que não fosse edifícios devolutos e devolutos há muitos anos. De tal forma que, do ponto de vista legal, as ocupações lá foram legalizáveis, como muitas a nível nacional. A sede torna-se alvo da ira dos apoiantes do PPD. É meia-noite. A rua torna-se campo de batalha. PSP e Polícia Militar são chamadas a intervir. O trânsito é cortado, mas um carro fura o bloqueio. Os militares abrem fogo, imobilizam a viatura. O condutor é detido. São feitas outras prisões e a calma regressa. Mas o conflito fica latente. O dia 27 de julho chega. As entradas da cidade continuam vigiadas. Na Ponte dos Socorridos, uma viatura recusa parar. A tropa abre fogo. Resultam 7 feridos ligeiros. Falta pouco para as 5 da tarde, hora marcada para o comício. Lembro-me que vim com um cavalo marinho à frente do cortejo e vinham outras pessoas armadas para o que desse e viesse. Nesse dia nós partíamos tudo o que nos aparecesse pela frente, porque era o dia ou sem ou sopas. Subimos a Cruzmelho, uma enchente. É engraçado que quando descemos o Castanheiro à frente da UDP, claro, não avistámos ninguém, mas os esquerdinhas estavam cá abaixo, ao pé, na altura era a confeitaria Camacho, o Banif, estavam cá embaixo. Quando eles viram um bocadinho por ali abaixo, desapareceram. Quando chegámos ao pé da confeitaria Camacho, já não estava nenhum desses tipos. E depois foi engrossando. E sabe como são as pessoas, quando vem o que vem ali, vem também aderem. A reunião partidária enche o Parque de Santa Catarina. Há quem contabilize 10.000 pessoas. Outros falam em 25.000. A situação política do país é criticada pelo dirigente nacional Mota Pinto. Os dirigentes locais defendem a autonomia. Corria no Funchal também que nós íamos ocupar a ilha. Nós íamos ocupar a ilha, íamos tomar conta disto. O Azeredo não estava cá. E o Dr. Paquete e o Dr. João Abel foram para bordo de um navio de guerra, tipo refugiar-se. Por terem ligações à esquerda, os 2 vogais da Junta de Planeamento sentem um ambiente hostil de uma parte da opinião pública. O PPD critica o órgão de governo da Madeira por já não refletir os resultados das eleições para a Assembleia Constituinte, ganhas pelo PPD 3 meses antes. Desde a tomada de posse, a Junta Governativa e de Planeamento da Madeira procura vencer as dificuldades. E o próprio Brigadeiro Azeredo fez likewise em certos aspectos, desculpe-me diga assim. Portanto, se ele não tinha capacidade legal para deferir, por exemplo, uma despesa de X milhares de contos, quando a necessidade era muita, o problema tinha de ser resolvido em 24 horas, em X horas, tinha um tempo curto para poder ser resolvido, então ele atrevia-se e dizia mesmo: assino, posso ser preso, mas assino porque isto é para bem do nosso povo, da nossa Madeira, da nossa gente. Conseguimos, com o Governo Central, com o Governo da República, negociar que 4 produtos considerávamos essenciais: o cimento, a gasolina, os adubos e o ferro, fossem postos na Madeira aos preços de cá. O cimento, que estava na Praça do Funchal, é 50 escudos cada saco, um saco de cimento tem 50 quilos. Depois desta negociação, foi posto no mercado, na Praça do Funchal, a 31
escudos e meio. Está a ver a diferença de 50 para 31? Quanto é que é? Eu recebi, por exemplo, um grupo de professores da Escola Industrial a pedir o saneamento do Dr. Alberto João. Fundamentado em quê? Fundamentado em que ele escrevia na Voz da Madeira, que era conectado com a União Nacional, e que nas suas aulas era defensor, digamos, das ideias do Estado Novo. E quem diz isso diz várias outras coisas. Apareceram-me, por exemplo, mesmo por militares mais esquerdistas que os próprios que tinham o comando das forças na Madeira, aparecia várias vezes pela parte da Junta de Planeamento pedidos para, digamos, para proibir a saída da Madeira de determinados madeirenses que saíam nos seus negócios, etc. Nós consideramos que o desenvolvimento da Madeira tem de se acentuar no setor primário, portanto, pescas, agricultura e pecuária. Nós, neste momento, temos alguns projetos para o setor agrícola, reconversões de culturas e explorações pecuárias. Estava prevista uma exploração pecuária com cerca de 200 unidades, 200 cabeças de gado. Para concretizar essa exploração, era necessário que lá uma área que era do Bispo, que era da Diocese. Eu reuni 2 vezes com o Bispo, concretamente, e disse quais eram as condições, ele dizia-me sim senhor, que ia reunir, etc, etc, e depois nunca decidiu, o que inviabilizou completamente o avanço. A própria Junta de Planeamento politicamente vivia muito distante do que é que estava a passar no continente. Não obstante, eu próprio, o Azeredo e o João Abel de Freitas, termos tomado muitas vezes assento nas reuniões do governo, presididas pelo digamos, Gonçalves. Agora, eu acho que eles, não só a Madeira, não é só as ilhas adjacentes, toda a atividade do PREC e todo o gonçalvismo estava mais do que debruçado sobre o que estava a acontecer em Lisboa e não no resto do país. Não estava nada aliado, isto era uma revolução nova, que as relações não estavam, ainda não havia autonomia, portanto havia aqui um relacionamento, portanto o tempo ajuda a que se oleie muita coisa, e ali não estava, ali era um princípio, portanto esses problemas são naturais. Os problemas são difíceis de resolver. A 5 de agosto, os vogais da Junta de Planeamento convocam uma conferência de imprensa. Apresentam a demissão. Era o verão quente, o verão de 75. Politicamente havia grandes conturbações e eu acabei a minha comissão em outubro, portanto em outubro de 75 vim-me embora, mas a Junta de Planeamento não aguentou muito, pediu admissão. A Junta de Planeamento, face ao extremismo que aqui no continente se estava a tomar, portanto ainda governo de Vasconcelos, não é? A Junta de Planeamento pede admissão, mas fica, como não tem nada que substitua, fica em execução, fica a trabalhar até haver uma solução para aquele caso. Foi reconhecer a incapacidade que a gente tinha de resolver tanto problema a nível regional e que, enfim, nos trazia uma sensação de inutilidade, de vácuo, e havia já a sensação de que era necessário efetivamente ir buscar antigamente os desejos de autonomia, e já se falava nela, começou-se por insistir mais na ideia de autonomia administrativa, mas havia essa necessidade de dar um desvio ao caminho que então se tinha iniciado com a Junta de Planeamento e começar a trabalhar num plano político que levasse a tal autonomia político-administrativa da Madeira. A admissão teve razões essencialmente políticas, porque
pronto, houve aqui evolução política num determinado sentido e a Junta foi alvo também disso, para além da própria turbulência, digamos assim, dentro da MFA, com documentos novos, etc, 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 com tudo isso, com todas as turbulências. É uma junta que nasce de um MFA com um determinado sentido, não tinha vida futura e como tal, foi a conjuntura política que levou à saída. Foram os 9 meses, sequer os 6 meses mais loucos da minha vida, porque eu, entretanto, a minha sorte é que tinha uma boa equipa no Diário de Notícias e, obviamente, dedicava muito mais tempo à Junta de Planeamento do que ao Diário de Notícias. Eu sabia que tinha um prazo, isso tinha a ceder, que havia, o problema era mais tempo ou menos tempo, até que se instituísse, de facto, os órgãos, vamos lá, institucionais que iriam, de facto, tomar os comandos da região. Isso era claro, ninguém criou o poder pelo poder, estava a fazer esse trabalho de transição. Demorou menos do que seria previsto, a previsão era, quando muito, 1 ano, 1 ano e meio, dependia da dinâmica, mas também a dinâmica cá, a mudança dos governos sucessivos também não facilitava muito a dinâmica de lá. As dificuldades na governação atingem também a Câmara do Funchal. Pela segunda vez em 3 meses, Virgílio Pereira pede admissão. Eu já tinha pedido admissão e o Coronel Azeredo aproveitou essas manifestações e, é claro, levou-me a dar um passo atrás, e a dar o dito não dito, e voltei atrás. Porquê que eu fiz isso? Porque vi nitidamente tinha a incapacidade de resolver tanto problema verdadeiro que as pessoas tinham aí no meu concelho e que eu sentia-me depois como que uma pessoa que estava a mentir, que ia ser fraudulento nas expectativas das pessoas. A primeira vez, até no Salão Nobre, entraram, deitaram-se no chão alguns e disseram: daqui, a gente vai dormir aqui e vai fazer tudo aqui, tem casa de banho aí, tem tudo, então a gente não sai daqui sem o senhor garantir que vai continuar. No calor político do momento nos Açores, depois da manifestação de 6 de junho, em que a palavra independência foi ouvida em Ponta Delgada, a causa parece ter simpatizantes. Mas ninguém conhece a verdadeira dimensão do apoio popular. Essas campanhas separatistas surgiram muito como uma espécie de resposta à evolução no continente, à medida que a correlação de forças no continente evoluía para a esquerda. Aqui nos Açores verificava-se o movimento de sinal contrário. Em Portugal e no estrangeiro, há uma larga convicção de que a independência dos Açores é uma questão de tempo. A posição geoestratégica garante ao arquipélago importância internacional. É um porta-aviões atlântico. Na terceira funciona a base norte-americana das Lajes. Na Ilha das Flores, os franceses mantêm instalações militares. Em Santa Maria, o aeroporto é ponto de paragem para o reabastecimento de aviões nas travessias atlânticas, incluindo o célebre Concorde. Quer queiramos, quer não, o problema da importância geoestratégica dos Açores. Não sei se têm conhecimento, mas o almirante Moura, no fim da Segunda Guerra Mundial, dizia que para os Estados Unidos ganharem a guerra, sem os Açores e a Islândia, teriam de ter gasto 10 vezes mais do que o que gastaram. E nós temos consciência disso. Naturalmente temos consciência disso. Os Estados Unidos tornam-se a base a partir da qual a Frente de Libertação dos Açores conduz uma parte dos contactos internacionais a partir da primavera de 1975. O Departamento de Estado é palco de um encontro a 23 de abril. Uma delegação da FLA é recebida por 2 elementos do Conselho de Segurança Nacional, que declaram estar na reunião apenas para ouvir. Algumas das nossas reuniões foram feitas com diplomatas de carreira, com o State Department, por exemplo,
Estive várias vezes no State Department. O que ele faz nos Estados Unidos é, primeiro, ir como espécie de procurador do engenheiro Costa Matos e do grupo que ele representava, e depois ter-se autonomizado perante a força que lhe deram nos Estados Unidos, perante as portas que se lhe abriram e que ele apresentou aqui para a gente sabiamente. O State Department teve dois planos, tinha um plano A e um plano B. O plano A era os Açores, enfim, a nossa posição é discreta, não intervimos em nada. O plano B era se Portugal cair no comunismo. Se Portugal cair no comunismo, a gente aprova e os Açores, se quiserem separar, a gente deita-lhes a mão, porque nos interessava. Estávamos em plena Guerra Fria e, portanto, raciocinaram desta maneira. Existem, inclusivamente, documentos onde se registra as próprias hesitações que, por exemplo, o Estado americano teve em relação a apoiar ou não diretamente o movimento separatista, as consultas que houve. Eu penso que o Dr. José Almeida teve garantias seguras de apoio de senadores, congressistas e até a nível do governo federal de apoio à independência dos Açores. E também temos consciência de que os primeiros governos de Portugal revolucionário tinham no governo elementos comunistas, membros comunistas, ministros comunistas, o que fez com que uma das expressões militares dos Estados Unidos é a NATO. O que fez com que a NATO desconfiasse, quer dizer, desconfiasse não, fechasse todos os serviços da NATO, em termos, sobretudo, informáticos, a Portugal. O que, de certa maneira, proporcionou alguns encontros entre independentistas açorianos e NATO. Porque o que era necessário salvaguardar era a importância geoestratégica dos Açores. Na base da posição americana está o receio de que a instalação de um regime comunista em Portugal afeta a segurança da NATO e dos Estados Unidos. O secretário de Estado, Henry Kissinger, é o principal defensor desta tese. Em Lisboa, a visão do embaixador Frank Carlucci é menos radical. Acredita que os partidos moderados, com o PS e Mário Soares à cabeça, conseguirão levar Portugal ao rumo da democracia. O país torna-se um palco da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. A 30 de maio de 1975, na Cimeira da NATO em Bruxelas, o futuro dos Açores é tema de conversa. Lá um diálogo entre o presidente Ford, na altura, e o chanceler Schmidt, da Alemanha Federal, onde a Alemanha afirma que uma independência dos Açores, uma independência unilateral dos Açores, seria sempre vista como uma interferência americana em assuntos europeus e portanto, essa noção de que havia uma internacionalização do problema dos Açores era muito clara. Nós temos nos Estados Unidos a maior comunidade açoriana. Eu não quero exagerar, mas ultrapassa o meio milhão de gente ligada afetivamente aos Açores. E temos gente açoriana colocada em tudo quanto é sítio americano. Desde a presidência, mas temos mesmo, isto não é fantasia nenhuma, temos mesmo gente, mas não seja um cozinheiro, mas quer dizer, nós temos gente açoriana colocada em qualquer estrutura americana. Uma das grandes vantagens da minha ida para lá foi e tive uma liberdade total de fazer comícios, de fazer tudo quanto eu quis fazer em nome da independência dos Açores. Fall River, cidade do estado do Massachusetts, habitada predominantemente por açorianos, acolhe o líder da FLA. Na diáspora, o Comitê Açoriano 75 é a face do apoio à independência. O tema chega ao Senado dos Estados Unidos pela mão de um republicano. Houve lá um movimento de imigrantes. Foram a Washington. O senador Jesse Helms, no Senado, fez um discurso, cujo texto eu tenho,
defendendo a independência dos Açores. A 10 de julho é a vez do senador democrata Claiborne Pell receber no Capitólio uma delegação de açorianos. O encontro integra a agenda de uma manifestação que reúne algumas centenas de pessoas em Washington. Os participantes entregam uma carta no Departamento de Estado, pedem reconhecimento do governo provisório dos Açores no exílio e um referendo à independência, processo que consideram irreversível. A pretensão açoriana chega também às Nações Unidas, através de uma carta assinada por José de Almeida. O governo provisório no exílio havia sido constituído a 8 de abril, no encontro de Londres que fundou a FLA. Mas a sua existência apenas será conhecida da opinião pública portuguesa no final de julho, através da Rádio Açores Livres, a emissora pirata da FLA. O que acontece é que o Dr. José de Almeida depois acaba por ficar na América e proclamar, entretanto há as prisões e tal, ele proclama lá um governo provisório no exílio e radicaliza ainda mais as posições. Não é? Os americanos estão esforadíssimos com a situação em Portugal. Nos Açores, a atenção volta-se para a Ilha Terceira, a segunda mais habitada do arquipélago. O verão é tempo de festa com as touradas à corda. Mas enquanto os touros dão espetáculo nas ruas, há movimentações para conhecer a dimensão do apoio à independência na ilha. Há rumores de uma marcha independentista sobre a cidade, de perseguições a elementos da esquerda e de um levantamento popular. Circula uma data para a declaração unilateral de independência, 15 de agosto. Mas são apenas boatos. Por esta altura, o independentismo já tem adeptos em várias ilhas. A FLA estava bem entroncada em várias ilhas. Fala-se que a Terceira, é mentira, a Terceira tinha imensa gente e muito mais radicais que os micalenses. O próprio Faial, o Pica, então, era uma coisa que a gente tinha que os amarrar. O que eu tinha grande conhecimento era de Terceira, mas em termos de espírito, muito mais Faial e Pico do que propriamente a Terceira, se quer que lhe diga. O governador militar visita a Terceira com mais frequência. O general Altino de Magalhães, indigitado para presidir a Junta Governativa dos Açores, um governo único para todo o arquipélago, procura com a sua presença travar o crescimento do ímpeto independentista. O governador de Angra do Heroísmo discorda do processo de formação da Junta. Sentindo a falta de apoio popular, Oldemir Figueiredo pede a demissão. O esvaziamento de competências levará também o governador civil da Horta, Rui Savas, a deixar funções algumas semanas mais tarde. No verão açoriano circulam notas com o carimbo da FLA e a cara de Vitorino Nemésio. O movimento adota como símbolos a bandeira da autonomia do século XIX e o hino do Espírito Santo. A 10 de agosto, a televisão chega finalmente aos Açores. O arranque das emissões cobre 75% do território. Na batalha da informação, passa a haver mais um poderoso meio. Na emissora nacional, também há mudanças na direção. Estamos a viver um movimento das Forças Armadas em que eles foram, digamos, ocupando esses espaços de poder. E aqui também acontecia a mesma coisa, em várias... E houve o 6 de junho, alguma conturbação em Ponta Delgada, inclusive dentro no emissor regional dos Açores, a pessoa que lá estava teve que sair e havia que colocar lá alguém e, portanto, como era militar, era açoriano e estava ligado à rádio, penso que foram essas razões que levaram a que me convidassem para ir para lá, onde acabei por ficar 2 anos. Agosto traz uma escalada de violência contra a esquerda. Na noite de 17, cerca de 4.000 pessoas saem à rua em Angra do Heroísmo. O motivo? A defesa dos interesses da lavoura. O percurso da manifestação passa junto às sedes do MDP e do PCP. São atirados panfletos, o detonador para uma reação violenta dos manifestantes. Cocktails Molotov são atirados da sede comunista, causando fogo na rua. Os manifestantes atiram objetos a arder para a sede. Há tiros e feridos. A sede comunista fica em chamas. A sede do MDP também é destruída. Pouco depois, as instalações do MES são atacadas, mas por essa altura os militantes já haviam evacuado o edifício. Também foram à redação do jornal chamado O Trabalhador, que era dirigido por um padre, e atiraram
com as impressoras e com as máquinas de escrever todas para a rua. E alguns deles afastaram-se. Houve um que mais tarde apareceu no Partido Comunista, depois saiu. Na noite seguinte, a atenção volta-se para a ilha de São Miguel. Desta vez, a manifestação é declaradamente anticomunista. Na verdade, nós sabíamos que íamos ser assaltados. Não apenas na véspera tinha ocorrido o assalto ao centro de trabalho e o incêndio do centro de trabalho de Angra do Heroísmo. Essas coisas não são isoladas, fazem parte do movimento geral, mas por outro lado tínhamos sido avisados. O espaço é defendido por 2 dezenas de militantes que atiram pedras contra os manifestantes. Houve perigo de vida, porque nós tínhamos entre as escadas do segundo andar e do segundo andar e do terceiro, tínhamos posto mobília para eles não poderem subir. Quando eles perceberam que não podiam subir, deitaram fogo andar de baixo, né? Nós cobrimos a retirada de bastantes camaradas pelas traseiras. Eu tinha ido buscar, na véspera, uma escada de corda daquela que a Marinha usa, a uma fragata que estava aportada no ponto de Ponta Delgada, fragata cujos fuzileiros desembarcaram e quiseram vir em nosso socorro e foram sustidos na doca de Ponta Delgada por forças do quartel-general de Ponta Delgada que nós deixaram perseguir, que eles iam em nosso socorro. Talvez tenha sido melhor, apesar de tudo. Podia degenerar em coisas mais graves, sobretudo mulheres que lá estavam, crianças não havia. Mas ainda assim houve meia dúzia que depois ficou até ao fim e já estava a ser difícil estar lá dentro porque o fumo sufocava. E o chão estava demasiado quente e era à força de baldes de água sobre o chão que nós lá nos íamos aguentando. Eu disse ao alferes em questão, com todo o respeito, disse assim, ainda não temos uma Constituição, mas há uma ordem democrática neste país desde o 25 de Abril. E se nós sairmos daqui, por causa das pessoas que estão lá fora, isso significa que o PCP está a ser de facto ilegalizado nos Açores. Eu não posso concordar com isso. Mas a vossa vida eu tenho o dever de a salvar. Então eu só saio daqui se o senhor assinar uma declaração a reconhecer que a gente sai por ordem recebida de uma autoridade militar, que respeitamos, mas sem prejuízo de ficar consignado nesse documento que isso significa a violação da legalidade democrática e a legalização do PCP. Eu assino tudo o que o senhor quiser, disse o alferes. Eu ainda estive com aquilo tudo cheio de fumo, ainda estive a escrever à máquina o documento e ele assinou. A sede é evacuada sob escolta militar. O carro do dirigente comunista é empurrado e atirado à água. Eu acho que a única coisa convergente na FLA foi o destruir-se do Partido Comunista e pegar-se na carrinha, não sei se recorda, rolá-la até lhe atirar pela avenida. Para além disso, não havia convergência. Quando deitaram o meu carro ao mar, foi por não poder deitar a mim. Foi um ato perfeitamente gratuito. Na mesma noite, as sedes do MES e do MDP em Ponta Delgada são também atacadas. No Faial, a violência anticomunista chega a 23 de agosto. A sede do PCP na Horta é assaltada e o mobiliário destruído. Na noite seguinte, cerca de 2.000 pessoas queimam o que ainda resta e exigem a expulsão de militantes comunistas. Eu lembro-me de ter ido para o Pico e para o Faial, quando se incendiou o Partido Comunista lá na Horta, em ter reuniões dos tipos que foram depois membros ativos e gente com cabeça, gente muito porreira, membros ativos da FLA, do movimento independentista, no Pico e no Faial. No verão de 1975, vários militantes de esquerda acabarão por abandonar os Açores. Alguns fazem-no voluntariamente, outros são convidados a sair pelas autoridades militares em nome da segurança pessoal. Eu talvez tenha tido mais destaque por ser uma figura pública na altura, porque era o dirigente do PCP no arquipélago, mas em boa verdade, hoje dizia na região, mas em boa verdade foram dezenas e dezenas, não sei se chegou à centena, dos camaradas meus e de outros que não eram camaradas, gente do MES, até gente do PS, gente que era da União, que só por ser sindicalista ou por se opor, que foram mandados embora, sempre com o mesmo pretexto. O pretexto, pelo menos o que o general Aldino Pinto Magalhães usou para comigo, foi
que precisava de proteger a minha integridade física e que eu em São Miguel corria grave perigo de vida e que, portanto, não podia permitir que eu corresse tal perigo e, por isso, meia hora depois pôs-me no aeroporto. Nenhuma polícia, nenhumas Forças Armadas podem garantir a segurança individual de cada cidadão. Não havia meios que chegassem para cumprir essa missão. Mais do que correr perigo de vida, eu tinha consciência de que a continuação da luta dificilmente se podia fazer comigo como dirigente. Por dois motivos. Porque não era preciso ser muito inteligente para compreender, como eu compreendi, que se estava a entrar numa fase política nova na vida, não apenas do partido, uma fase política nova nos Açores. E essa fase política nova implicava que a luta do PCP, não vou dizer que fosse clandestina, mas em muitos aspectos ia ser semi-legal e defendida. Sempre afirmei, até na televisão, na rádio, que o lugar dos comunistas, e daí os meus desencontros, a nível para dentro, que o lugar dos comunistas açorianos era nos Açores. Aliás, até para os ver, para dizer, não, nós estamos de acordo. Estes ataques acontecem noutros pontos do país, mas o caso açoriano tem destaque mediático. Nós podemos detectar neste momento no trabalho das direções separatistas uma direção política fundamental. O lançamento de uma campanha de intimidação e terror que leve a que, voluntariamente, os militantes progressistas abandonem os seus postos de luta e deixem, portanto, todo o campo social aberto ao trabalho e à infiltração de movimentos separatistas. We do not accept a communist government because on the last elections the Communist Party got only less than 2% of the votes, and Azorians are strongly anti-communist. É neste clima que, a 26 de agosto, a Junta Administrativa e de Desenvolvimento Regional, conhecida por Junta Regional dos Açores, toma posse. É presidida pelo general Altino de Magalhães. Pela primeira vez desde 1832, há um governo para todas as ilhas dos Açores e a concentração dos poderes civil e militar numa só pessoa. A acompanhar o general estão 6 vogais. Os convites procuram refletir o resultado das eleições para a Assembleia Constituinte e a concentração de votos no PPD e no PS. Recebi um telefonema do general Altino de Magalhães, que na altura era comandante militar dos Açores, a convidar-me para integrar a Junta Governativa, conhecida por Junta Regional dos Açores. E foi assim que eu comecei a representar o PS num órgão do Governo Regional, que acabou por ser a Junta Governativa. Havia uma divisão partidária, embora ela nunca se tivesse refletido no trabalho da Junta. Dentro de um ano foi quando entrou a Junta Governativa e durante esse espaço de tempo, digamos, a vivência partidária de cada um não apareceu em caso nenhum. O meu pelouro era a educação, era extenso, era educação, ciência, cultura, comunicação social e desportos. Eu já nessa altura tive o comércio e turismo dentro da Junta Governativa e cada um dos membros tinha, o do R.A. Rodrigues era o responsável pelo emprego. Portanto, nós o que procurámos constituir muito rapidamente foi uma equipa de trabalho que nos ajudasse nas áreas em que cada um de nós tinha responsabilidades a pôr de pé um projeto que pudesse servir o futuro próximo governo dos Açores. Quando cheguei aos Açores, já tinha uma experiência também de 4 meses de Angola nas funções de membro da Junta Governativa de Angola. E percebia que era, de facto, no respeito por todos aqueles que tinham ideias para serem políticos, que devíamos encontrar a solução política que o país tinha. Ora, como não tinha que ser rigorosamente partidário, era para aí que me encaminhava. A Junta Governativa foi criada sem nenhum, digamos, projeto próprio. Começámos por reunir com o general Pinto Magalhães, deitámos um olhar à região e dividimos as áreas políticas, de governação política da região,
pelos 6 membros da Junta. O general Tito Magalhães era o presidente, não assumia diretamente nenhuma a coordenação de uma área. No início de agosto, circula no Funchal a expressão "Sexta-feira o João faz anos". Por aqueles dias, a Flama faz circular comunicados onde promete violência. A resposta das autoridades tem o nome de Operação Parabéns. Mais de 200 militares e polícias tentam encontrar o grupo independentista. Às 2h45 da madrugada de sábado, 9 de agosto, um rebentamento ecoa pela cidade. O alvo, as instalações da emissora nacional. São 200 gramas de dinamite que causam poucos estragos. Um aviso: a Flama entra numa nova fase. As Brigadas Revolucionárias para a Independência da Madeira, o braço armado do movimento, juntam-se à luta. O meu, que a gente chamava luta armada, era uma célula só. E eu era principalmente o indivíduo que tinha os explosivos na mão. E eu acho que bem, porque se aquilo estava na mão de todos, e depois aquilo acabava por vinganças pessoais e... Portanto, era o senhor que mantinha os operacionais sob controle? Controlava os operacionais? Pois. Os operacionais eram gente com experiência militar ou era gente que não tinha experiência militar? Tinha um que tinha experiência militar, que tinha sido comando em África. Sim, não é difícil, porque havia muita gente que tinha estado na guerra nas guerras da África e que sabia manejar explosivos. Aliás, aquilo não é muito difícil, mas de qualquer modo é preciso saber. Além da vertente operacional, a Flama atua também na vertente política. Aquilo funcionava com o número de elementos que estivessem presentes, mas de uma maneira geral, pelo menos 80% em cada reunião que havia estavam presentes. Para aí à volta de uma dúzia. É que sabe, depois, quando os grupos são muito grandes, é como as rigorosas comissões de inquérito. Conversa-se e não se chega a sítio nenhum. 2 semanas mais tarde, a 23 de agosto, a madrugada dá cobertura a uma nova operação. O alvo é o centro emissor da emissora nacional nos arredores do Funchal. As cargas eram geralmente muito pequenas, mas já se sabe que equipamentos eletrónicos não é preciso cargas muito grandes para se tornar inoperacionais. A do Monte era um indivíduo muito magrinho, muito novo, que se meteu no ar-condicionado e conseguia ir lá dentro e meter a bomba. Sabia-se que ia haver qualquer coisa. Mas, de facto, não foi nem missa de encomenda, nem autorizado, nem sequer insinuado que deveria ser a emissora nacional, os estúdios, lá em cima o emissor da emissora nacional, e depois é que tentámos ter uma certa mão para disciplinar determinadas atitudes. A programação da rádio não agrada à Flama. É considerada propaganda de esquerda. A bomba rebenta às 13h16 da madrugada, hora que o impacto faz parar os relógios. Eles queriam arrebentar com os equipamentos. Simplesmente nunca foi informado propriamente da extensão dos prejuízos, a extensão dos prejuízos. Eu que tenho é que aquilo depois teve algum tempo parado e depois começou a funcionar. A explosão destrói o centro emissor. O fornecimento de energia elétrica fica cortado durante algum tempo na zona. O prejuízo é grande e o impacto mediático ainda maior. Tentávamos averiguar, saber o que é que se passava, tentávamos, de algum modo, se pudéssemos evitar. Agora, de resto, era procurar quase uma agulha em palheiro. Menos de 24 horas depois, uma nova explosão atinge uma padaria.
Na madrugada de 27 de agosto, o carro de um bancário de esquerda é destruído. Nesse dia circulam panfletos no Funchal. A Flama anuncia a constituição de um governo provisório, pede o reconhecimento do movimento independentista como legítimo representante da vontade dos madeirenses e pede a independência imediata da Madeira. O governo clandestino teria sede na Flórida. Isso foi mais propaganda do que outra coisa qualquer. Embora se dissesse que era um movimento independentista, mas não era um movimento independentista, era um movimento contra praticamente o Partido Comunista, que era o único partido que estava bem organizado e tinha sempre uma imagem que era esta. O país, para mim, estava a afundar e tinha a reboque uma canoa, que era a Madeira. E se a gente não cortasse as amarras, íamos para o fundo. Apesar do sentimento anticomunista, a dimensão do apoio popular à Flama é desconhecida. Não me parece, francamente, haver radicado na população madeirense uma ideia de independência. Acho que não tinha, porque atrás dissemos que o povo da Madeira era conservador e, além de conservador, era um povo muito submisso. E o povo em geral não alinhava, sobretudo, com manifestações de força e com manifestações, digamos, que de algum modo provocavam destruição. Há inquietação nos quartéis. Os comandantes das unidades militares da Madeira enviam um telegrama ao chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Alertam que a manutenção do governo minoritário de Vasco Gonçalves faz crescer o sentimento de independência. Advertem ainda que o comando militar da Madeira poderá ter de enfrentar a opção entre a lealdade à pátria ou à ideologia minoritária de alguns elementos do movimento das Forças Armadas. Se o Governo Central, se as autoridades locais não aplicarem a tempo o antídoto que me parece possível por cobro a esta ideia separatista que evidentemente cresce, pode acontecer que a independência da Madeira, agora desejo talvez de minorias, possa alastrar por toda uma população. Este movimento vai-se congeminando com as mais diferentes mentalidades, digamos. Os que, porventura, ideologicamente alimentavam o movimento de Flama, primeiro era porque ideologicamente e militantemente repugnava-lhes, com todo o direito e com toda a legitimidade, que o país fosse dominado pelos comunistas. Portanto, isso há que reconhecer. Por outro lado, há também aqueles oportunistas que aproveitam a situação para, inclusivamente, porventura, marcar posições que não marcavam por outras situações. A 29 de agosto é anunciada a criação da Inspeção da Polícia Judiciária do Funchal, a quem compete investigar os atentados bombistas. Na madrugada de 30 para 31, novo atentado destrói o carro de um bancário, João Abel Azevedo. Essa operação fornece pistas que levam as autoridades a deter pessoas para interrogatório. Acabariam por ser libertadas por falta de provas. A notícia da detenção é divulgada a 2 de setembro. Nessa noite, a Flama retalia. É atirado um petardo para o Palácio de São Lourenço, a sede do poder na Madeira. Essa foi lá ver na ocasião, praticamente, demorando muito pouco a chegar lá. E nem provocou grandes estragos, nem nada, porque era uma placa de cimento e arrebentou em cima disso. Deflargava uma bomba e ia-se ao café Paulo ou Funchal, toda a gente tinha posto a bomba. Foi isto, talvez, salvo a Flama muito tempo. Tudo aquilo era feito dentro de um determinado plano para atingir os objetivos que eles tinham, não é nada. A Flama está na rua e promete ficar. Durante o dia são os comunicados. À noite é a linguagem das bombas que deixa a Madeira em sobressalto.